Bom, então o nosso estudo de hoje ele vai ser sobre o sociólogo Talcott Parsons, que é um sociólogo americano, bastante conhecido, bastante importante, né, no contexto da sociologia ocidental. E esse Talcott Parsons, nós vamos analisar principalmente a obra dele em cima do que Guy Rocher trabalhou, né, que é outro importante sociólogo também que faz uma análise, digamos assim, muito perspicaz da obra de Parsons, né? A obra do Guy Rocher é justamente a sociologia americana, né? Essa que eu vou colocar aí na tela para vocês. Pois então, nós temos que contextualizar um pouco o Parsons, né? Ele vem lá do início do século XX, que é o trabalho dele, tanto que ele trabalhou na Universidade de Harvard até 70 e poucos, ali 73, mais ou menos, de 20 e poucos a 73, ou seja, ele pegou praticamente o século XX, o meio do século XX todo ali como professor de Harvard, onde ele pôde aplicar uma série de pesquisas, criou departamentos ali, então ele foi alguém muito importante, né? Ao ponto de que nos anos 60, 70 ali, quem não era parsoniano, digamos assim, não era nem considerado sociólogo, entre aspas, né? Porque tal era a influência do Parsons que era quase que obrigatório seguir aquela metodologia, aquele modo criado por ele ali. Embora ele fosse americano, ele não compartilhava muito da maneira da escola americana, né? Que é a escola de Chicago. E me desculpe se eu estou lendo aqui, porque isso aqui é um resumo e eu vou passar toda essa aula em cima desse resumo que eu fiz dessa obra do Parsons aqui, né? Claro que a gente não vai ver toda a obra dele hoje. Hoje nós vamos basicamente observar alguns aspectos aqui, principalmente no que se refere assim, à noção de ação social, sistema de ação social, elementos estruturais e alguns pré-requisitos funcionais do sistema de ação. E aí nós vamos ter outras aulas que nós vamos poder compreender outros aspectos aqui, né? Mas voltando aqui ao que a gente estava colocando, né, a escola americana, a escola de Chicago, ela era bastante etnográfica. O que quer dizer isso? É empírica, sociologia urbana, empirismo, ir a campo, coletar dados. E ela era uma sociologia menos teórica, ou seja, uma sociologia menos de gabinete. Já Parsons ele já não compartilhava essa escola americana porque ele era essencialmente teórico, ou seja, ele buscava uma teoria ampla, uma teoria geral. Ele é daquele tipo de pensador que busca uma teoria geral para explicar a maior parte das coisas. Então, por isso que o trabalho dele é muito mais teórico, né? Ou seja, ele era mais semelhante aos europeus. E ele traduziu Weber e estudou praticamente só os autores europeus, né? Porque os autores americanos eram, como dito, mais empíricos. Então, hoje, ele teve também alguns orientandos que ficariam famosos, como Merton, Luhmann, né? Que foram orientandos do Parsons. Nós vamos então compreender aqui que ele estudou biologia, né? O Parsons estudou biologia, então ele teve uma certa influência das outras disciplinas, das outras matérias, das outras áreas de conhecimento no estudo dele, como biologia, economia, psicanálise e aí a própria sociologia, né? Bastante influência de Weber também ele teve, e ele reconhece que essas disciplinas foram importantes para ele, deram uma contribuição desses outros campos de conhecimento para a teoria dele, e ele traz alguns termos também que não eram tão comuns na sociologia, como sistema e outros, não era tão comum para a pesquisa sociológica, ele traz e aplica isso nas suas pesquisas, né? Então, como dito, lá pelos anos 50 ou 60, não ser parsoniano era praticamente não ser sociólogo, né? Então, com o fim do estruturalismo, vai se ter uma certa decaída da teoria dele ali, né? É até o período em que ela mais ou menos predomina, né, dentro da sociologia. Então, nós vamos ver, como dito aqui, alguns aspectos. Nós vamos pontuar hoje nessa aula alguns aspectos importantes para compreender a teoria do Parsons, que é a noção de ação social, o sistema da ação social e elementos estruturais do sistema de ação. E também uns pré-requisitos funcionais do sistema de ação, como eu falei antes, né? Ação social, então, seria aquilo que mais vai, digamos, ser mais importante dentro do trabalho dele, né? Que, na verdade, não é importante, o que mais vai resumir o que ele trabalha. Então, se a gente observar, ele tem uma semelhança já muito grande aqui com Durkheim ou Weber, né?
Porque havia ainda nesse momento, eu até acredito que hoje, em pleno século XXI, ainda há necessidade de definir o objeto da sociologia. E aqui ele estava com isso aqui é uma clara tentativa de tentar definir o que o sociólogo pesquisa, afinal. Porque a sociologia constantemente ela tem que se reafirmar, né, como ciência, até porque, na verdade, ela, embora dentro da academia ela esteja consolidada há muito tempo, fora da academia ela não se consolidou muito ainda como profissão, no sentido de sociólogo. Na verdade, a função que deveria ser do sociólogo muitas vezes é ocupado por pessoas que são de áreas completamente diferentes, até como neurociência, como marketing, como outras coisas, acabam utilizando técnicas que o sociólogo não utiliza e acabam tendo mais apelo ali para entrar no mercado de empresas, por exemplo, no meio ali econômico, comercial, né, do que a própria sociologia, que acaba ficando mais restrita à academia, né? Então isso talvez é algo de nós, todos como sociólogos, pensar nesse caso, que ainda há necessidade de a gente definir essas linhas e talvez resgatar, recuperar um pouco a sociologia, que é um trabalho que eu venho batendo nessa tecla há muito tempo, né? Que a sociologia ela precisa voltar a ser científica. Ela tem que deixar a política um pouco de lado, a militância um pouco de lado, ou a bandeira, como eu digo, e se voltar à postura de sociólogo, né? Voltar a essa postura mais acadêmica, mais profissional, e a partir daí começar novamente a se colocar como uma figura importante dentro da análise social, dentro da sociedade como um todo, como fator de consultor, né, de consultoria para a sociedade. Afinal, o sociólogo é o profissional que estuda esse objeto social, né? Então, uma ação social, então ela é qualquer conduta humana motivada e inspirada pelos significados que o ator descobre no mundo exterior. Significados que levem em consideração e da qual o ator responde, né? Então, ele vai levar em consideração esses significados e vai responder a eles, né? Os atos são... Aqui nós já temos outro conceito. Atos, que são unidades de ação. Uma ação é uma conexão de atos, orientada por um sentido. Então, esses diversos atos vão formar uma ação social e todas elas são conectadas para algum sentido que tem que ter para aquele ato e para aquela ação, né? A ação ela só pode existir se ela tiver um sentido de existir, né? A tarefa do sociólogo é perceber o sentido dos atos. Não vai se satisfazer com respostas estatísticas. Então aí já demonstra que ele foge um pouco da escola americana, que ele já está tocando aqui da maneira como trabalha a escola americana, né? E está dizendo que isso não satisfaz plenamente, né, a compreensão do ato do sujeito, a compreensão da ação social, da ação como um todo do indivíduo incluso dentro de uma sociedade, né? Pois o sociólogo deve saber até aquilo que está fora do conhecimento do indivíduo, ou seja, aquilo que está, de certa forma, inconsciente, que o sujeito faz mesmo sem perceber que está sendo motivado por um sentido maior, né? Então aqui tem uma grande influência de Durkheim, aqui, né, quando Durkheim traz ali o conceito de consciência coletiva e tal. É algo, obviamente, não igual, mas já tem uma similaridade aqui, né? A noção de ação social, né? Então tem uma dualidade, ator e situação. O sujeito e a situação que ele vai ser colocado, né? E é semelhante a um conceito weberiano de ação, né? A ação se dá em contextos, então é necessário um contexto para que essa situação ocorra, até porque tem que ter uma motivação, tem que ter um sentido, né? E isso vai definindo a maneira como o indivíduo, como o sujeito se coloca no mundo, como ele passa a ser, ter uma atuação com significado, né? Ou seja, começa a se construir aquilo que a gente conhece por cultura, né? Toda ação é complexa em si mesmo e se dá em contextos. Então essa é outra afirmação que eu destaquei aqui, né? Esse meu resumo aqui eu vou destacando, eu destaquei coisas que eu considerei importante, aspectos que eu considerei importante aqui, né? Por isso que eu estou revisitando aqui para não deixar nada de fora, né? O ator é um ser em situação, ou seja, implica na leitura de um conjunto de sinais e uma reação a eles. Então, essa tarefa, a tarefa, digamos assim, principal desse sujeito é ler todos esses sinais que estão em sua volta, no seu contexto, e reagir, tentar reagir da melhor maneira que vai lhe
conduzir melhor o resultado da sua ação, né? Sob análise, essa interação entre dois ou mais atores, objetos sociais, mas também os objetos culturais ou simbólicos, né? Então vai ter uma série de aspectos que vão ter objetos culturais, simbólicos e também a interação. Então pelo menos 3 dimensões podem ser destacadas aqui, que vão ser sinais que vão estar no ambiente que esse indivíduo vai ter que captar, interpretar e reagir, enfim, né? Através deles, o ator conhece seu meio, sente, o avalia e o manipula. São esses objetos que unem os distintos atores, no caso. São esses símbolos que são reconhecidos culturalmente, coletivamente, né? Até por isso que são símbolos. Se fosse só de um único indivíduo, não seria algo cultural, né? Os símbolos têm a função, na ação social, de mediatizar as regras do comportamento. As normas, os valores, culturas tornam comunicável o comportamento dos atores. Então é justamente a partir dessas normas, digamos assim, culturais, desses símbolos culturais, que os agentes vão identificar, vão se comunicar e vão identificar o sentido daquilo que está sendo dito, pensado, passado, simplesmente expressado, né? Elementos da teoria da ação, então. Sujeito, ator, né? O sujeito é um ator. A, um sujeito e ator, e B, uma situação, né? Então pode ser um indivíduo, um grupo, uma coletividade pode ser um sujeito e um ator. E uma situação pode ser diversas situações, como diversas possibilidades, objetos físicos, uma igreja, no caso, condições sociais, papéis, como um padre, por exemplo. Então, todos eles são situações, são diversos papéis e situações na qual vão ser colocados diante desse sujeito ator, né? A ação ocorre na presença de um ator, uma situação e símbolos e regras. Então, uma ação vai ocorrer quando existe um ator, uma situação e símbolos e regras. Então, a gente já vê aqui que há um conjunto de aspectos, né, que formam esses ingredientes, né? A gente pode colocar que é um conjunto de ingredientes, que é um ator, uma situação, símbolos e regras, na qual esse sujeito tem que identificar tudo ali. Identificar a posição de cada um, o significado de cada aspecto, de cada símbolo cultural que está ali dentro de um meio que ele está inserido, né? Através dele é possível a relação entre os diferentes, né? E regras são o que guiam o sentido da ação, e através dos símbolos é possível a relação entre os diferentes. Imagina uma sociedade em que não houvesse símbolos, né? A gente não saberia identificar, por exemplo, posição social, papel social, distinções nenhuma, né? A gente agiria completamente sem essa carga de conhecimento que nos faz agir dentro de uma sociedade, né? Quem é o chefe, quem é o empregado, quem é a autoridade, quem não é, quem é digamos assim, o pai, a mãe, o filho. Então, toda a sociedade ela contém uma série de aspectos culturais, simbólicos, regras e normas que fazem o indivíduo ficar orientado dentro desse ambiente, desse meio, né? Um problema fundamental na construção do sentimento de pertencimento à comunidade e à sociedade. Pode ocorrer lapsos no processo de leitura de símbolos, contribuindo para a desagregação social. Ou seja, a existência de símbolos amplamente conhecidos, tá? Reconhecidos, que sejam seguidos pelas pessoas, é essencial para que a sociedade funcione de maneira coesa, né? De maneira relativamente ordenada. Claro, vamos botar um parênteses aqui. Não quer dizer que a sociedade vai ser, todo mundo vai ser como robôs perfeitamente ordenados. Mas há um grau de necessidade de organização mínimo para que as coisas funcionem. Então pode até dizer, mas isso não, a sociedade é complexa, ela não precisa. Não, ela precisa. Que, por exemplo, por mais que a gente ache que a nossa sociedade atual, o mundo ele está num caos, mas ainda não é um caos. Isso, na verdade, é uma maneira de dizer, né? Porque se a gente considerar os aspectos mais importantes da nossa vida, eles bem ou mal funcionam. Então, quando a gente vai a um mercado, as coisas estão lá na prateleira funcionando, tem o patrão, tem a administração da empresa, tem os funcionários. Na escola a gente se matricula e consegue lá estudar, tem o professor. Então, óbvio que as ruas têm regras de trânsito que bem ou mal são
são razoavelmente seguidas, a gente consegue se deslocar pelas ruas, pelo menos, né? Então há sim todo uma código de regras que é mais ou menos conhecido. Quanto mais conhecido e mais as pessoas aderirem a esse código de regras, mais organizada vai ter essa sociedade, né? Então esse é o sentimento de pertencimento que ele coloca aqui, né? E essa é a importância da coesão social. Esse conhecimento é que vai evitar a desintegração, a desagregação social, né? Então a coesão social e a fluidez das ações, ou melhor, não, ocorre coesão social e fluidez das ações se existe o mínimo de compreensão e o mínimo de adesão às normas e valores comuns, ou seja, tudo que a gente colocou aqui, né? Então, a gente pode dizer assim, que a própria conhecimento da legislação, da lei, das diferentes estruturas e hierarquias que tem uma lei, né? Para diferentes aspectos e funções que ela serve dentro de um conjunto legal, jurídico, dentro de uma, digamos assim, dentro de uma jurisdição. A ação social vai ser mais ou menos complexa de acordo com a percepção das regras, né? A ação humana apresenta sempre as características de um sistema. Então a gente vai viver dentro de um código, de um conjunto amplo que é colocado assim como um sistema, né? Então a ação humana ela vai atuar dentro desse sistema. A ação como um conjunto de unidades, atos, pode ser decomposto em frações de gestos, de palavras, de mímicas, cuja totalidade, reconstruída no caso, forma um papel social. Por exemplo, de pai, de família, de professor. Então ele se refere aqui aos símbolos mínimos, né? A gente pode considerar que os símbolos nem todos são aqueles símbolos que são decretados, né? Alguns são tão íntimos e tão pequenos que referem, por exemplo, a um papel de pai, de filho. Às vezes um simples olhar do pai para um filho já quer dizer muita coisa. Da mãe, quando vai dar ali uma reprimenda ao filho, então o simples olhar da mãe para o filho já significa muita coisa, porque já se sabe o filho já sabe o que aquilo significa. Em outros momentos que ele aprontou alguma coisa, enfim, a mãe já digamos assim, coibiu o filho por causa daquilo ali, né? Então esses são símbolos que podem ser desde os menores, os mais minuciosos possíveis, até os mais amplamente reconhecidos, né? Então, ou seja, é um conjunto de unidades atos, pode ser decomposto. Então aí tá, desde os símbolos amplos, jurídicos, aqueles, digamos, até os oficiais, né, a legislação, né, até as frações de gestos, palavras mímicas, né, e essa totalidade que vai formar o papel social, né. Quanto mais complexo for o sistema, mais tendência ele tem de ser coeso, buscar o equilíbrio e evoluir. Ou seja, ele vai fornecer uma série de ferramentas e equipamentos para que essa sociedade funcione bem, né? Nos seus diversos aspectos e necessidades. Então, vamos colocar papéis que os agentes ocupam na sociedade. Tá? Então, esses papéis, o mesmo indivíduo vai ocupar diversos papéis, né? Que é o papel, por exemplo, de pai, de família, elemento de conjunto de ações, família, parentesco, comunidade. Então, são diversos papéis que o mesmo indivíduo pode assumir, inclusive dentro de uma mesma família, né? Dependendo com quem se relaciona, ele é o pai, dependendo ele é o filho, ou ele é o irmão. Então ele vai ter uma série de símbolos, de regras, de reconhecimentos, dependendo com quem ele está interagindo, né? E aí, no papel, por exemplo, de chefe, de encarregado ou de subordinado, né? Então tudo isso aí vai fazer o conjunto complexo da formação da totalidade das ações sociais, e são diversas ações sociais em diversos campos, digamos assim, né? Então, um sistema de ação só existe mediante pré-condições, né? Que são a estrutura, preenchimento de funções, e deve ser sempre um processo, né? Então esse é um sistema de ação na qual o sujeito vai estar inserido. Então daí que vem o nome, né, estrutural funcionalismo, uma função e uma estrutura. Então a gente precisa dessa estrutura, que é como se fosse o sistema, né, como se fosse o ambiente, as instituições,
Mas para a ação social também tem que ter uma função nisso, né? Nas instituições, nos papéis e para o próprio indivíduo no que vai motivar ele, né? A ação se dá no bojo de uma estrutura. Então essas pretendem preencher alguma função, né? Então essa ação sempre vai se dar dentro de um sistema maior, dentro de uma estrutura. Porque, como a gente disse aqui antes, ela precisa de referências, né? Sem referências, de símbolos, de regras, enfim, não existe ação, né? Sem motivação, regras, tudo isso que a gente já vem citando, né? São variáveis estruturais, digamos assim. As ações pretendem algo, se pretendem chegar em algum lugar, alguma coisa conhecida dentro da sociedade. Então tem que ser sempre essa referência, né? Porque como que um sujeito vai ter uma ação, por exemplo, eu quero subir na vida, eu quero ter uma profissão, eu quero ter uma ascensão social. Bom, isso é um objetivo que é dado para uma estrutura cultural, uma estrutura social, né? Então essa ação dele está orientada, tem um sentido dentro dessa estrutura que diz para ele buscar esta ascensão social ali dentro, porque isso é importante, isso vai lhe dar status, isso vai lhe dar de alguma forma alguma satisfação, um reconhecimento entre seus pares. Então seria isso, né? Então as ações não são aleatórias. O indivíduo tem certa liberdade para agir, melhor dizendo, né? Tem certa liberdade para agir, mas as ações não são aleatórias, né? Essa liberdade está ancorada, no caso, né? Ela está, digamos assim, restringida por uma estrutura. Então ele não tem uma liberdade, digamos assim, real, uma liberdade plena, né? Ele tem opções dentro daquilo que a estrutura oferece. Então seria essa a característica disso, a condição disso, né? Nós vamos seguir aqui. A gente não gostaria de fazer um vídeo, uma aula aqui tão longa, né? Então nós vamos ver aqui até onde nós vamos. Então seria mais ou menos esse, né? Que o sistema de ação é um processo que vai se constituindo, então, né? Nossas escolhas são resultados de novas e constantes avaliações. Então esse que é o sistema que o sujeito está inserido e da qual ele exerce a sua ação social ali dentro, né? Seu sentido, a sua motivação. Então seria mais ou menos essa aula de hoje aqui, para a gente não passar muito, né? Nós podemos fazer mais falando sobre a compreensão da ordem da sociedade, como essa ordem existe, né? Que também é um interesse do Parsons, mas de momento a gente vai ficar nesses aspectos que a gente colocou aqui hoje, nessa primeira aula sobre este sociólogo. Então peço aos ouvintes aí que, se puderem, se gostaram do tema, se inscrevam no canal para a gente continuar chegando a mais pessoas, né? E seria essa, então, nossa aula de hoje. Até mais.